Qual é o papel da família no século XXI? Como deve ser o relacionamento entre marido, esposa e filhos nesses dias atuais? É para isso que a Bíblia vai nos responder nesta manhã sobre essas e outras questões familiares. Eu te convido a participar comigo de mais uma lição vitoriosa e assistir esse vídeo até o final, onde nós faremos uma oração abençoando você e a tua casa. Está começando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Que Deus em Cristo te abençoe e vamos lá, vamos acompanhar o que Deus tem para todos nós. Olá, meu querido irmão, a paz de Cristo esteja sobre a tua vida. Vamos iniciar mais uma lição abençoada, uma lição maravilhosa na presença do Senhor. Hoje a lição de número 12, a nossa revista está quase terminando. Vamos acompanhar, vamos até o final, onde Deus nos dará grandes vitórias. Hoje a lição de número 12 traz o tema, a conduta do crente em relação à família. Meu amado querido, como deve ser o nosso comportamento ante as adversidades dos dias atuais? Nós vamos ver nessa lição que ela vai nos responder coisas tremendas e grandiosas. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, que é a carta em estudo, no capítulo de número 5, verso 31, que vai dizer assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 31. A nossa verdade prática está registrada da seguinte forma: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Vamos acompanhar essa lição maravilhosa, irmão. Deus tem uma palavra abençoadíssima para todos nós. A nossa leitura bíblica em classe não é diferente. Está registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e depois do capítulo 6, verso 1 a 4, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a sua mulher reverencie o marido. Agora Efésios capítulo 6, verso 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação no Senhor. Amém, meu querido? Essa é a nossa lição, a nossa leitura bíblica em classe, e nós vamos iniciar a nossa lição maravilhosa falando sobre a família. Glória seja dada ao nome do Senhor pela tua família, pela minha família, pela nossa família, pela igreja do Senhor Jesus, pela qual todos nós fazemos parte. O texto diz, ou melhor, a introdução vai nos dizer assim: na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Segundo Mateus 19, versículo 4 a 6, palavras do próprio Jesus Cristo. No modelo divino, os membros da família são iguais, tá bom? Porém, cada um desempenha papéis diferentes, cada um vai desempenhar um papel diferente no lar. São todos iguais, mas
em papéis diferentes. Nessa lição veremos a conduta requerida por Deus para toda a família cristã. Então, meu querido, nós vamos falar da família, desse papel importante de cada um, tá bom? Vamos lá. O tópico de número 1 vai dizer assim: a conduta do crente como marido. Como você, marido, tem se comportado? Será que estamos de acordo com a palavra? Será que o nosso comportamento está adequado segundo a Escritura, segundo a exigência bíblica? Vamos acompanhar e vamos ver o que Deus tem para todos nós. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Conforme 1 Coríntios 11:3, a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Então, meu querido, o Senhor te colocou como cabeça do lar, como cabeça da mulher. Por quê? Não é no sentido de humilhar a mulher, não é no sentido de pisar na mulher. Quando a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher e que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, a Bíblia está dizendo sobre autoridade e responsabilidade. É responsabilidade do homem cuidar do lar. É responsabilidade do homem ensinar e conduzir o lar no caminho do Senhor. É responsabilidade do homem levar a sua família até a casa do Senhor. E como é responsabilidade, Deus o deu autoridade para enfrentar as adversidades que possam vir a atrapalhar esse engajamento do homem, como papel do homem, como cabeça da família, de conduzi-la à presença do Senhor. E a Bíblia diz também que essa autoridade é dada para ele para servir como modelo de relacionamento, tá? Ou seja, Cristo é a cabeça da igreja, é Cristo que conduz a igreja, é Cristo que doutrina a igreja, é Cristo que fala com a igreja e que a prepara e a que conduz através das suas palavras ao céu. Então o marido tem essa responsabilidade. É minha e sua responsabilidade como marido de conduzir a família à presença do Senhor. Tá bom, meu querido? Em nome de Jesus, faça isso. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Nós, maridos, precisamos conduzir o nosso lar, pensando sempre no bem-estar do nosso lar. Como Cristo conduziu a igreja, assim também nós devemos conduzir o nosso lar. O ponto 2 diz assim: o amor como elemento primordial. Como o homem vai conduzir o lar e promover o bem-estar dentro do lar? Através do amor. A Bíblia diz que nós temos que amar a nossa esposa, amar o nosso lar como Cristo nos amou. Então veja bem o que a palavra nos diz, meu amigo. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, conforme Efésios 5:25. Não basta liderar, é preciso amar. Ninguém pode, grave isso, ninguém pode liderar sem praticar o amor. Numa empresa, numa grande corporação, um líder, um gerente, um supervisor, um líder, só poderá liderar bem a sua equipe, só conseguirá êxito sobre a sua equipe, com a sua equipe, se ele amá-la. Então, como marido, como autoridade, como responsável pelo lar, você precisa amar o seu lar. É o seu lar que Deus, é este lar que Deus te deu para servir de alento, de consolo, para servir de amparo para você, meu querido. Então você deve amar o seu lar, deve amar a sua família, como Cristo amou a sua igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele amou tanto a sua igreja que ele chegou ao ponto de dar a sua vida em prol dessa igreja. Então o Senhor está dizendo que se precisar de dar a vida, entre aspas aqui no sentido literário, no sentido figura de linguagem, melhor dizendo, você precisa defender a sua família de todas as formas. Você precisa defender a família. A responsabilidade é sua. E não é só dentro do lar que eu estou falando. Eu estou falando de defender a família em todos os sentidos. Dentro do lar, na educação, na doutrinação bíblica da família, na condução da família, na defesa, principalmente na defesa da família. Porque existem maridos que trabalham, são homens que são responsáveis, que trabalham dentro de congressos, de câmaras, são responsáveis por conduzir a lei no município ou até mesmo a lei que rege o país. Eles também são responsáveis, como marido, são responsáveis em defender a sua família
como Cristo defendeu a sua igreja. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Você deve amar a sua família de forma incondicional, altruísta, incondicional, de forma, de toda a sua força, vamos dizer assim, né? De toda a sua força, de toda a sua conduta, com respeito, com boa conduta, honestamente. Vale ressaltar que para promover o bem-estar da família, Cristo pagou um preço alto por ela. Cristo morreu por ela, deu à igreja tudo o que ela precisa e sem se corromper. Isso vale ressaltar, meu querido, que para você trazer um bem-estar para a sua família, você não precisa se corromper. Você não precisa se engajar no sistema mundano, receber a oferta que o diabo te oferece. Em nome de Jesus, está repreendida essas ofertas. Você pode sim defender a tua casa, a tua família, sem se corromper. É isso que a Bíblia orienta a todos nós fazer, tá bom? Desse modo, os maridos devem também manter a união harmoniosa, conjugal, por meio do exercício do amor. Ame a tua esposa, ame os teus filhos, ame o teu lar, porque é responsabilidade sua, a autoridade sobre você, há uma autoridade sobre você e essa autoridade é chamada o amor. E Deus conta com você para conduzir essa família, ou melhor, a tua família, à casa do Senhor. O cuidado do marido com a esposa, como deve ser? A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Eu tenho certeza, meu querido, que você ama você mesmo. Eu tenho certeza que você faz o que é bom para você. Você compra os melhores produtos de limpeza, de higiene pessoal. Você compra, você quer morar numa boa casa, você quer andar num carro bom, você quer ter roupas boas, você gosta de você cuida de você, você tem uma boa alimentação. E a Bíblia recomenda que você faça isso também para a tua esposa. Ame a tua mulher como você ama a si mesmo. Tá? Como você ama a si mesmo. É um princípio. A Bíblia acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. Então você não vai deixar a sua esposa descuidada. Claro que se estiver passando algum processo psicológico, algum problema psicológico, é notável. E você pode notar isso, você pode detectar isso e conduzi-la à medicina. Se você encontrar algum problema dentro do lar com a tua esposa, falta de uma baixa estima da sua esposa, você pode ajudar a levantar essa estima. É o teu papel, é a tua responsabilidade. Essa responsabilidade Deus nos deu como homem, como marido, como cabeça da casa. Então você deve amá-la, você deve se preocupar com o bem-estar dela e levantar essa autoestima dela, sempre manter essa autoestima da sua esposa. Como você faz isso? Recheando ela de presentes? Não. Amando ela com o amor que Cristo ama a sua igreja. Declare-se para ela, converse com ela, fale palavras de carinho para ela. Se talvez há muito tempo você não faz isso, chegou a tua oportunidade nesse domingo pela manhã. Hoje é o dia, hoje é a tua oportunidade. Faça isso. Vá até ela, peça perdão, beija, abrace a tua esposa, ame ela como Cristo amou a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, meu irmão, a lição está muito interessante. E ela continua dizendo assim, olha, o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Por que o apóstolo Paulo fez esse pedido particular para a igreja de Éfeso? Bom, naquela época, entenda o contexto, Éfeso era uma cidade idólatra, adoração à deusa Diana, Artemis, a deusa Diana, a deusa da prostituição. Os homens tinham o costume de sair do seu lar, largar a sua esposa no lar, junto com seus filhos, e ir para o templo de Diana se prostituir com as meretrizes, com as prostitutas que ali haviam. Logo, esses homens aceitaram a Jesus, vieram para a igreja. Muitos deles aceitaram a Jesus, vieram para a igreja. E o apóstolo Paulo então agora recomenda dizendo, olha, as coisas velhas que vocês não devem olhar mais. Aquilo que vocês faziam não vão fazer mais. Ame a tua esposa como a ti mesmo. Meu querido, vale a pena amar a esposa como a si mesmo. Vale a pena manter esse casamento de pé. Se você está tendo problema no teu casamento aí, faça uma reavaliação. Oriente-se, procure uma terapia familiar. Procure o nosso amigo pastor Gersino Lourenço, que pode te ajudar nisso. O que não pode é você deixar de amar a tua esposa e perder a esposa e até mesmo perder a salvação. Mais um conselho eu te dou, meu querido. Deus tem uma solução para você. Deus tem uma palavra. Tá bom? As velhas práticas você não vai praticar mais. Você agora é cristão, você está na igreja. Não precisa olhar para o mundo desejando o que há no mundo. Olhe para dentro do teu lar e deseje o que há ali dentro. Tá bom, meu querido?
Bom, nós vamos agora participar do tópico 2. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha recebido essa palavra. Não se preocupe, no final nós vamos fazer uma oração aqui, abençoando a tua casa e o teu lar. Vamos agora ao tópico 2, vamos falar com as esposas em nome de Jesus. Bom, meus queridos irmãos, chegamos ao nosso tópico de número 2. A conduta da crente como esposa. No tópico 1 falamos com os maridos, aconselhamos, puxamos a orelha, falamos aquilo que a Bíblia orienta o marido como cabeça da igreja, como autoridade responsável por amar a sua casa, a sua família. Agora nós vamos falar com você, minha querida irmã, qual é o seu papel. Lembrando que todos nós temos papéis iguais dentro do lar. Ou melhor, somos todos iguais dentro do lar, mas os papéis são diferentes. Tá bom? O do marido é autoridade e responsabilidade, e também agora nós vamos falar com a mulher qual é o papel da mulher na família. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Então você é um privilégio, minha querida irmã. Você é comparada à igreja de Cristo, ornamentada, preparada, noiva do Senhor, não é assim? E ser comparada com a igreja é motivo de muita alegria para as nossas queridas irmãs, tá bom? Porque o Senhor zela pela igreja, quanto mais Ele vai zelar pela mulher, e o marido também. É claro que a Bíblia vai ensinar o marido a zelar pela sua esposa. Mas vamos lá. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Então, primeiro, conceito de submissão cristã. A Bíblia orienta, minha querida irmã, que você seja submissa ao seu marido. No tópico 1 falei com os maridos, que a mulher ser submissa a ele não é o fato dele pisar na mulher. Isso, quando a Bíblia diz que Deus colocou o homem como cabeça da casa, não lhe dá o direito de pisar na mulher. E também a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. O que é essa palavra submissão? Eu gosto muito de usar um exemplo, tá, dessa palavra submissão, que é a seguinte: o homem, Deus deu a ele uma missão, cuidar do lar, edificar um lar, fazer crescer um lar, povoar a terra com esse lar. E a mulher é submissa, ou seja, ela está nessa missão junto com o homem. Logo, a palavra submissão, ela é entendida dessa forma. A mulher faz parte de uma missão que foi dada ao homem. Olha o que diz o nosso texto. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. A mulher não pode ser submissa ao homem se não tiver temor de Deus. Daí nós vamos ver grandes problemas na atualidade de movimentos, ativismos feministas tentando desfigurar a família cristã. Por quê? Porque não tem temor ao Senhor. Mas você, minha querida irmã, se tiver temor ao Senhor, sempre irá respeitar o teu marido e reconhecer o teu papel no lar. Diz assim: nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, nos servos aos senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. O que significa isso, minha querida? A submissão da mulher deve ser igual à igreja está submissa a Cristo. Como é isso? Cristo deixou para a igreja uma doutrina. Cristo, através dos apóstolos, através dos seus ensinamentos, através dos escritos desses ensinamentos de Cristo, os apóstolos escreveram os ensinamentos de Cristo nas suas cartas, nos seus evangelhos, nos seus livros. E nós temos a doutrina de Cristo, que é a palavra, que é a Bíblia do Senhor, que é a nossa conduta de fé. É a orientação de Deus, de orientação de Cristo para o bem-estar da igreja. Se a igreja quer viver um bem-estar, tem que seguir a doutrina que o Senhor Jesus ensinou a ela. E logo nós entendemos assim que a igreja é submissa a Cristo. Ela reverencia, ela o adora, ela fará de tudo para agradar a Jesus. O papel da mulher no lar também é assim. O marido vai orientá-la, vai conduzi-la à casa do Senhor. E ela não deve resistir a essa condução. Claro, de forma amigável, com livre-arbítrio, mas a mulher deve sim entender que para o marido é que Deus dará orientação sobre o lar. E que ela pode sim seguir debaixo do temor de Deus e com temor no coração, seguir as orientações do seu marido. Aqui não trata de uma sujeição irracional, como eu disse agora, ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação. Por isso nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível
do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, a sua amada igreja. Então, minha querida irmã, você dizer que é submissa ao seu marido não é sinal de humilhação. É o mundo que está colocando isso como ativista, como movimentos feministas, está colocando isso na cabeça das irmãs. Mas quando alguém te perguntar, você é submissa ao teu marido? Sinta orgulho em dizer, eu sou submissa ao meu marido, eu o respeito. Assim como o Senhor Jesus, a igreja respeita a Cristo, ela segue as orientações de Cristo, eu também faço assim no meu lar. Irmã, você não tem nada a perder. Deus vai te dar grandes bênçãos quando você assumir esse papel de esposa submissa, esposa que tem a mesma missão do marido, que é participante daquilo que Deus deu ao seu marido. Amém, minha querida irmã? A condição da mulher cristã. Qual é a condição da mulher cristã? Na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Era bem difícil a cultura judaica. Havia lá naqueles tempos, tempo romano, tempo grego, tempo judaico, até problemas de humilhações, de preconceito com a mulher. Mas, minha querida, Jesus veio e quebrou esse paradigma ao conversar com a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo de número 4. E a Bíblia deixa em claro ali que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Jesus queria quebrar esse preconceito. Jesus queria consertar as coisas, os problemas que os homens criaram, Jesus veio para consertar. E logo naquele texto, nós encontramos Jesus dialogando e a mulher até com um pouco de resistência, porque era normal, ela não queria passar por problemas de novo de racismo, de desigualdade, ela não queria passar por esses problemas de humilhação, então ela vai até resistir. Mas quando Jesus libera uma palavra de vida para aquela mulher, ela se desmancha na presença de Cristo e ela reconhece que Ele é o Messias e ela recebeu a sua vitória. Amém, minha querida? Então vamos lá, na sociedade grega as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas não eram até escravizadas. No Evangelho de Cristo as mulheres alcançam posição de dignidade igual aos homens, Gálatas 3:28. Então, minha querida, nas outras culturas, a mulher sim, ela é escravizada, ela é humilhada, ela não é reconhecida. Mas graças ao Evangelho, que você, minha querida, hoje é reconhecida na igreja como noiva, como uma mulher digna e até comparada com a igreja de Cristo. Só o Evangelho pode proporcionar vida e bênção na vida das pessoas. Só o Evangelho pode quebrar barreiras e paradigmas de desigualdade. E o Senhor Jesus fez isso e continua a fazer. Portanto, a mulher cristã desfruta da plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Você não é mais escrava de ninguém. Você está liberta pelo poder de Cristo. Você deve ser submissa ao teu marido em temor do Senhor. Aceitar as orientações que Deus dá a ele e que ele vai conduzir a tua casa e o teu lar e os teus filhos à presença do Senhor. A reverência devida ao marido. Como deve ser o tratamento da mulher com o marido? O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, segundo Efésios 5:25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. O amor, se o marido te respeita, se o teu marido demonstra amor a você, se ele te respeita, esse amor deve ser recíproco. Ele deve receber um retorno, uma palavra fácil para você entender da nossa atualidade, um feedback. Você precisa dar um feedback nisso aí. Você precisa retornar, você precisa cooperar, retribuir essa liberdade, esse amor que o teu marido demonstra para você. Isso denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia, quando você apoia o seu marido e ajuda em sua tarefa de liderar. Lembra que eu falei da palavra submissão, que é você, mulher, estar na mesma missão que o homem? Ele tem um papel de liderar a sociedade, ele tem um papel de liderar a família, de liderar e conduzi-la à presença do Senhor. Você, como cooperadora, como submissa a ele, você tem esse papel de liderar junto com ele a tua casa. Já Provérbios escreve no capítulo de número 31, você vai encontrar conselhos da mãe do rei Lemuel para ele, dizendo como era a esposa que ele deveria casar-se.
Ali são características de uma esposa trabalhadora, honesta, submissa e que lidera junto com o seu marido a sua casa. O que não pode acontecer é você querer tomar uma certa independência, segundo movimentos ativistas e feministas que andam por aí, que são neomarxistas, que são conduzidos por um homem chamado Karl Marx, que deixou ensinos terríveis e malignos de desconfiguração familiar. Ser independente, minha irmã, não é sair chutando balde e dizendo eu agora que mando, eu não preciso de marido, eu não preciso. Não é isso. A independência é liberdade. Ser independente é ser livre. E livre nós já somos, livre do pecado. Ser independente não é dizer eu tenho meu próprio dinheiro, faço o que eu quiser com ele. Isso não é liberdade, isso é feminismo, isso é ativismo, isso é coisa maligna e satânica. Vale ressaltar aqui que essa independência financeira que a mulher adquiriu no século XX e XXI, principalmente nesse século XXI, que a mulher está em pé de igualdade no que tange finanças, você é chamada à responsabilidade para dividir com o lar. Você não pode pegar o seu dinheiro do seu trabalho, do seu suado trabalho e sair gastando dizendo que é independente porque um movimento marxista disse isso para você. Não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para cooperar. Então pegue a tua finança, converse, chegue num consenso e faça o melhor que vocês, faça a melhor forma que vocês chegarem aí, você e teu marido, para resolver os problemas do lar. É isso que é independência. É ter a liberdade de conversar, não ser escravo. Tá bom, minha querida? Além disso, significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Cuidado com esse negócio de desautorizar a autoridade do marido na frente dos filhos, na frente da sociedade. Isso é um perigo e o diabo acha essa brecha para destruir a família. Nunca desautorize o teu marido na frente dos teus filhos. Se você achou, você pensou, se você viu que ele pode até ter excedido um pouquinho ao chamar a atenção, chame-o depois em particular, converse vocês dois, mas nunca desautorize ambos, nem o marido nem a mulher, ambos nunca devem desautorizar um ao outro na frente da família, do filho e da sociedade. Até mesmo em reuniões familiares. Quando alguém começar a zombar do seu marido, quando alguém começar, marido, zombar da sua esposa, é papel e dever seu defendê-la. É papel de você, seu e dela, dar um basta disso. Infelizmente, hoje há casos de reuniões familiares que vão para lá e o marido chacota da esposa, ela serve de chacota entre os assuntos familiares e assim vice-versa. A esposa também faz com o marido, chamando ele de banana, essas coisas tudo, e a família cai ali numa chacota, numa zoeira, vamos dizer assim, prejudicando o lar. Nunca deve ser assim. Nunca desautorize ambos, um ao outro, na frente da sociedade. Converse, resolva os problemas dentro do lar. Se for necessário, volto a repetir, procure um terapeuta de casais. O pastor Gersino Lorenzo, a irmã Marta, está pronto para atender vocês e até nós mesmos, da igreja, obreiros da igreja, estamos prontos a atender vocês. Eu tenho certeza que Deus vai restaurar o seu lar cada vez mais, tá bom, minha querida? Bom, até agora falamos do marido e da mulher. Vamos para o tópico de número 3. A nossa lição é um pouquinho rápida, mas é prática. Deus tem uma palavra de vitória para você, tá bom? Lembrando que no final aqui desse vídeo eu vou fazer uma oração abençoando o teu lar. E você vai passar esse domingo aí glorificando ao nome de Jesus, tá bom? Vamos ao tópico 3. Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Bom, meus queridos irmãos, voltamos ao tópico de número 3. Lembrando que no início nós falamos com o marido, a responsabilidade de liderar, de conduzir a família à igreja. Depois, no segundo tópico, nós falamos com a mulher, a responsabilidade de liderar junto com o seu marido, a sua independência, a não praticar os movimentos feministas, né? Não cair nessa lábia desses movimentos feministas, neomarxistas, né? Mas agora nós vamos falar com os filhos, tá bom, meu querido? O tópico 3 traz o seguinte título: a conduta do crente como filho. Como é o nosso comportamento? Como deve ser o nosso comportamento diante como filhos dentro do papel familiar? Então, para isso,
eu quero primeiro chamar a atenção aqui da responsabilidade dos pais. A nossa lição vai nos chamar a atenção como responsáveis pelos nossos filhos. Então diz assim o texto: os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, segundo Efésios capítulo 6, verso 4, parte B. A palavra doutrina, preste atenção, a palavra doutrina aqui, ou disciplina, vem do grego paideia, que significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Ou seja, o pai deve criar o seu filho, ou disciplinar o seu filho, ou doutrinar o seu filho, para que ele possa, dando a ele orientações e treinando ele para que ele possa respeitar as normas e as éticas da sociedade. Infelizmente, meu querido, tem muitos pais por aí que ensinam os filhos a serem inimigos da sociedade, ensinam os filhos a desrespeitar professores, ensinam filhos a desrespeitar policiais, ensinam filhos tudo que está errado, tudo que a sociedade oferece de errado. Hoje tem pais trazendo para dentro do seu lar. Não ensinam os filhos a cantarem ao louvor a Deus. Não se preocupa se os filhos estão assistindo e o que eles estão assistindo. A Bíblia diz que nós temos que doutrinar os nossos filhos, orientar, treinar os nossos filhos. E isso é um papel e responsabilidade dos pais. E o apóstolo Paulo enfatiza isso na igreja de Efésios. Lembrando que eu falei no tópico 1 e no tópico 2 a situação de Efésios, uma cidade idólatra, uma cidade de prostituição, adoradores ao Deus Diana, esses homens estão vindo, aceitando Jesus, vindo para a igreja. Paulo está dizendo para eles que eles não devem fazer como fazia antes, devem amar uma única esposa agora. Orienta as esposas também, que muitas mulheres aceitaram a Jesus, saíram da prostituição, aceitaram a Jesus. Muitas mulheres, por ter o seu marido fora da presença do Senhor, acabavam se tornando independentes, e era uma confusão em Efésios. E essa turma veio para a igreja, e Paulo orientou cada um no seu papel. E agora ele chama a responsabilidade dos pais em favor dos filhos, como o pai deve conduzir. Então, meu querido irmão, é o meu papel como pai, o seu papel como pai, o nosso papel como pais, conduzir os nossos filhos a respeitar a ética, a normativa da sociedade e principalmente da igreja. Olha o que diz também o texto. Já a palavra admoestação vem do grego noitesia, que quer dizer introdução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, meu querido, é papel nosso como pais forjar o caráter dos nossos filhos. Sempre nós pregamos na igreja e dizemos que Deus está forjando o nosso caráter. Tem muitos pregadores que usam essa palavra, e até é bonita essa expressão, dizer que Deus está forjando o teu caráter. Mas será que de fato nós estamos deixando Deus forjar o nosso caráter? E quando eu falo de caráter familiar, será que de fato eu estou forjando, estou moldando, estou treinando o caráter do meu filho? Como é o filho que você quer? Como você quer que seu filho, já parou para pensar nisso? Como você imagina o teu filho daqui 10 anos? Como você imagina o teu filho dentro da faculdade? Como você imagina o teu filho daqui 20 anos? Como você imagina? Pare para pensar agora. Será que o que eu estou fazendo agora vai refletir lá no futuro para o meu filho? Será que o que eu faço agora vai ter um peso muito grande para o mal na vida do meu filho ou para o bem na vida do meu filho? Pense nisso. O Senhor nos chama nesta manhã para atentarmos para esse ensinamento da família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. É você, pai, que define o parâmetro de conduta do seu filho. Filho não pode querer mandar no lar. Não vai mandar. Na cultura judaica, um filho saía da casa do pai quando ele completava 40 anos. Infelizmente, meus queridos irmãos, hoje nós temos leis, a nossa Constituição de 1988, as leis da vara da infância, que conduz a criança e o adolescente, o conselho tutelar, enfim, são leis que ao invés de ajudar, acabaram atrapalhando. Claro que muitas dessas leis, elas contribuem para a segurança das crianças, mas na maioria das vezes as crianças ou até os adolescentes se deitam sobre essa lei e aí desafiam o pai, desobedecem à igreja, desobedecem à sociedade, tem uma má conduta ética na sociedade. E é nosso papel
a conduta, é o nosso papel observar se há desobediência e corrigir a desobediência. Meu querido, deixa eu lhe dar um conselho. Chame o teu filho para ir à casa do Senhor. Leve ele na escola bíblica dominical, participe com ele. Leve ele na casa do Senhor, deixe ele adorar o Senhor. Deixe ele ver você adorar o Senhor. Quer maior exemplo do que isso? Eu acredito que não há. Esse é o nosso papel como pais diante dos nossos filhos. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor. Claro, meu querido, que nós não vamos abusar do papel de autoridade dentro do lar. Porque para isso, eu disse agora há pouco, existem leis que amparam a criança e o adolescente. E se eu e você ver acontecendo algo semelhante a isso, se eu e você ver um vizinho, um parente, uma sociedade, algo de maus trato à criança, devemos denunciar. Para isso existem números aí, o 181, 190, que recebem esse tipo de denúncia, conduz ao Conselho Tutelar, levam as leis. Nós não devemos aceitar isso, mas também nós não podemos abusar. Infelizmente, hoje, há pais que estão na igreja, mas que não sabem lidar com os filhos e acabam abusando da autoridade, e nós temos grandes problemas familiares. Mas não é assim que a Bíblia quer. A Bíblia nos orienta a fazer o bem, a fazer o bem. Nunca devemos ser rigorosos com excesso ou imposições injustas a fim de não incitar a ira de seus filhos. Ou seja, você pode ter aí 1, 2, 3, 5, não sei quantos filhos você tem, mas o amor que você dispensar ao primeiro, ao mais velho, ao primogênito, deve também ser dispensado aos demais. Nunca deve ser desequilibrado esse amor diante dos teus filhos. Amém, meu querido? Que Deus possa te abençoar e te ajudar em nome de Jesus. A conduta requerida dos filhos. Como é que eu devo requerer a conduta dos meus filhos? O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo Paulo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Não há rodeios. É uma palavra direta. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. É justo. O pai que cuida, o pai que trabalha, o pai põe alimento, o pai traz tudo para dentro de casa, a mãe, o pai. Os pais conduzem. Então o filho deve sim obedecer aos pais. Se caso houver desobediência dos filhos ao lar, irmão, tenha um bom diálogo com seu filho. Converse com ele. Veja o que está acontecendo. Pode ser problema psicológico, pode ser problema na escola, pode ser problemas comportamentais. Procure conversar com teu filho e Deus vai te dar graça. A explicação disso é porque é justo. Tá? É uma ordenança. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. E aí ele vai lembrar da promessa que Deus fez nesse mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, filho. Filho, honra o teu pai e a tua mãe. Honrar o pai e a mãe não é só chegar, como os velhos tradicionais diziam, e pedir benção, pai, benção, mas isso não é só isso que está ligado à honra ao pai. Quando a Bíblia diz honrar ao pai e honrar a mãe, é na conduta. Quando eu estou fora da minha casa, longe dos meus pais, eu preciso honrá-los. Quando eu vou numa festa na casa de um amigo, eu preciso honrar os meus pais, lembrar dos ensinamentos que eles me deram e honrá-los. Não desonrar o nome da minha família, do meu lar. Mesmo eu possa estar, os meus pais podem estar aqui no Brasil e eu estar lá no outro lado do mundo. Se aparecer uma oportunidade de eu desonrar o nome da minha família, eu não devo fazer. Devo pensar, devo honrar os meus pais. Porque, mas aqui eles não estão vendo, eles estão longe, eles não vão ver isso. Mas o nosso Deus vê. E ele diz que se nós honrarmos o pai e a nossa mãe, é um primeiro mandamento e há uma promessa. Assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Tudo aquilo que o pai e a mãe ensinou. Tá? Significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Quando o pai precisar, o filho deve sustentar. Nunca o filho deve andar em desacordo com os pais ou tentar jogar em rosto alguma coisa que ele fez para os pais. Meu filho, minha filha, por mais que você faça, você pode fazer tudo na vida, você nunca vai conseguir pagar o que o teu pai e tua mãe fez por você. Você nunca vai conseguir quitar essa dívida, zerar essa dívida. Assim como nós não conseguimos zerar a nossa dívida com Deus, você nunca vai conseguir zerar a sua dívida com seus pais. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que honrá-los,
respeitar, honrar o nome do meu pai e da minha mãe, não jogar a nossa história, a nossa tradição no lixo. Honrar pai e mãe é muito mais do que obediência dentro de um lar. É estar fora do lar, até mesmo na igreja, até mesmo entre a mocidade, entre o conjunto de amigos da igreja, e honrar o meu pai. Amém? Olha o que diz mais o texto. A obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para a vida toda. Vou falar de novo. A obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela do pai. Enquanto você estiver debaixo do lar do seu pai e da sua mãe, você deve obediência a eles. Aí quando eu sair do lar, não preciso obedecer? Não, você vai ter lá um lar instituído. Mas a obediência é transformada agora em outra palavra, honra. E honra é por toda a vida. Honra é a vida inteira. Tá? O mandamento como promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla é assegurada. Tem dupla promessa para os filhos que honram os pais. Para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Meu filho, minha filha, se você quer ir bem nas coisas, na escola, na conduta, na vida, na tua vida futura, se você quer ir bem, honra o teu pai agora e tua mãe agora. Comece agora. Se você fazer isso, o mandamento diz, para que te vá bem. Tem muitos filhos indo para... Muitas pessoas, muitos homens, mulheres até mais velhos, já amadurecidos, que não conseguem prosperar na vida porque desonraram o pai. Tem que voltar lá atrás e pedir perdão. E a Bíblia diz que se você fizer isso, você vai bem e vai viver muito tempo sobre a terra. É uma promessa. Saúde, viver bem, viver muito tempo sobre a terra. Deus tem uma promessa em te guardar. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Prosperidade exterior, não é interior, é exterior. Bens, te vá bem. Quando teu pai te aconselha, meu filho, ir para a faculdade, vá. Estude. Procure fazer algo. Procure honrar o teu pai. Não precisa, talvez você não queira seguir a profissão que o teu pai exerce, mas honra ele. Estude, seja uma pessoa do bem, porque se você honrar o teu pai e tua mãe, tudo vai bem na tua vida. E além disso, Deus vai prolongar os teus dias sobre a terra. Isso é uma promessa. Infelizmente, hoje tem jovens que têm a sua vida encurtada. Não porque Deus é um Deus punidor, é um Deus injusto, não. É a lei espiritual. É a lei da consequência. Se não honrou pai e mãe, vai ter problema lá no futuro. E esse honrar pai e mãe aqui, não é somente no que tange no falar, no desobediência, não. É no namoro, é no comportamento. Se você honra o teu pai e a tua mãe casando-se puros, estou falando com o rapaz e com a moça, casando-se puros, pode ter certeza que lá na frente Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Mas infelizmente, se você é um filho que está dando trabalho para o teu pai, na adolescência, no teu namoro, está dando muita dor de cabeça na sua casa, para os seus pais, pode ter certeza. Ah, mas o meu pai, você não conhece, pastor, meu pai, lá em casa é todo mundo errado. Não. A Bíblia diz para honrar. A Bíblia diz para obedecer. Lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer assim, obrigado papai, obrigado mamãe. Vocês cuidaram de mim. E a Bíblia vai prolongar, a Bíblia diz que o Senhor vai prolongar os teus dias sobre a terra. Tem uma promessa no Salmo, se não me falha a memória, o Salmo 94, que diz que ainda na velhice produzirá frutos. O Salmo 128 diz que verás o filho dos teus filhos e a paz sobre Israel. Quer ver os teus bisnetos, quer ver os teus tataranetos? Honra o Senhor, honra os teus pais agora. Isso é o papel do filho na família. Isso é o papel na família. Ah, mas está me custando um preço alto. Jesus pagou o maior preço por nós. E eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória. Eu quero orar por você agora, papai, mamãe, marido, mulher, filho, que está reunido aí na sala, no quarto, na cozinha, aonde você estiver agora, reunido com a tua família, que teve a paciência, que teve a hombridade, o carinho de nos assistir nesse vídeo, nesta aula, lição de número 12, a conduta em relação à família. Você que parou por 40 minutos aí para assistir esse vídeo, eu quero orar por você e abençoar a tua casa, o teu lar. Curva a cabeça e eu vou orar por você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu abençoo este lar que está nos assistindo, que está me assistindo agora, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube ou Facebook, pelas redes sociais, onde ele estiver agora, no carro, na garagem, na casa, na cozinha, no quarto, deitado, lavando, trabalhando, enfim, onde essa pessoa estiver me ouvindo agora, que o Senhor a abençoe, ó Pai. Derrame a tua graça sobre essa família.
Abençoa este lar, Senhor eterno. Que não falte nada, que o filho honre o pai, obedeça aos pais, que o marido ame a mulher ame o marido. Que a paz do Senhor reine sobre essa casa. Livra-os, ó Pai, da adversidade, dos ataques malignos, das ações diabólicas do século XXI. Livra esses meninos, esses filhos na escola da teologia liberal. Livra eles, ó Pai, na escola dos pensamentos neomarxistas, ó Pai, dos ativistas. Livra, guarda o nosso lar no século XXI, ó Pai. Precisamos do Senhor. Pai, eu estendo a minha mão agora abençoando este casal. Pai, se em nome de Jesus eles estão atravessando um momento de dificuldade conjugal, ó Pai, em nome de Jesus, coloca a Tua mão agora, a Tua presença, visita eles agora nesta manhã, em nome de Jesus, traz de volta, Senhor, esse marido para o lar, essa esposa para dentro do seu lar. Pai, converte o coração desse marido ao coração da mulher, converte o coração dessa mulher ao coração desse homem. Pai, abençoa esse lar, restaura essa casa agora, em nome de Jesus, ó Pai. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo um milagre nessa lição. O Senhor está restaurando os lares agora e haverá paz, ó Pai. Meu Deus, que nós possamos colher os frutos da nossa obediência, que possamos colher os frutos da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus em Cristo te abençoe. Esta foi a nossa lição de número 12. Falta uma só lição para nós terminarmos essa lição online, mas tenha paciência, tá bom? Nós vamos terminar essa revista, depois virá outra revista e vamos continuar marchando em rumo ao céu, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. E lembrando que nós já estamos retornando aos cultos. Hoje à noite tem culto, irmão, tá? Coloque o seu nome lá no grupo, agende, procure lá os irmãos responsáveis e vá à casa do Senhor, você e tua casa, tá bom? Faça como Josué proclamou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tá bom? Olha, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce e eterna comunhão do Espírito Santo seja hoje e sempre sobre toda a tua casa, pai, mãe, filho, marido, esposa, sobre o teu lar, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus.